Eu não sei você, mas eu tenho uma extrema dificuldade em entender algo se eu não souber qual o motivo ou a finalidade daquilo. Um exemplo bem básico foi quando eu fiz o cálculo 1 na engenharia, o famoso cálculo 1. Quando o professor tentou me explicar o que era a tal da derivada, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Mas a partir do momento que ele explicou a finalidade da derivada, com que eu iria usar a derivada, a explicação passou a fazer sentido. E nesse mesmo ponto de vista, eu quero explicar algo para você hoje. Talvez entendendo o propósito, a finalidade, você vai conseguir entender o processo que você deve percorrer e seguir na face da Terra. Um tema muito complicado, que chama bastante atenção, é a respeito da nossa vida depois dessa vida, ou a vida após a morte. Algo que deixa muita dúvida e um tema bem complexo nas conversas teológicas. E em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 em diante, a Bíblia conta a história de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Para abreviar a história para você, a Bíblia diz o seguinte: esse homem rico se vestia de maneira rica, se vestia única e exclusivamente com boas roupas, com vestimentas de uma pessoa bem-sucedida, bem afamada. E na porta da casa desse homem rico existia um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo ficava na porta do homem rico no intuito de poder comer das migalhas que caíam da mesa do rico. O mendigo morreu, o homem rico também morreu, mas a Bíblia faz uma distinção do destino dos dois. O homem rico vai para o que a Bíblia chama de inferno nessa passagem. E o homem pobre, o mendigo Lázaro, vai para o seio de Abraão. O que eu quero te fazer pensar aqui nesse momento? Existem dois lugares possíveis para você e para eu ir depois dessa vida. Agora, o porquê que um vai para um lado e um vai para o outro? São perguntas que a gente se faz ao longo da vida. O que eu faço? O que eu posso fazer que vai me levar a tal destino? Ou o que eu não posso fazer para me levar a tal destino? E são perguntas recorrentes em nossas vidas. Uma reflexão lá em Eclesiastes, o sábio que escreveu aquilo, o homem de muita sabedoria chamado Salomão, observou um ponto muito interessante. Todos os rios da face da terra correm diretamente para o mar, e o mar nunca se enche. Você já parou para pensar nisso? Quantos anos a humanidade está aí na face da terra e a praia continua sendo a praia e não inundou toda a superfície terrestre? Complexo isso, né? Estranho tentar entender isso. Por que a água do mar é salgada? Se o rio que é de água doce corre para dentro do mar por anos e a água do mar não se torna doce, continua sendo salgada. Interessante. E a conclusão que ele teve foi a seguinte: esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Sabe o que ele está querendo dizer? São perguntas que a gente, na nossa capacidade humana ou na nossa incapacidade humana, não conseguimos responder. Mas Deus permite que a gente pense e reflita sobre essas coisas para ver o quão grande Ele é e o quão insignificante nós somos ante a sabedoria que Ele possui. Voltando à história do rico e do Lázaro, a gente vê que o Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão e a gente vê que o homem rico foi para o inferno. E existe um grande estudo teológico a respeito de o que acontece com a gente depois que a gente morre aqui nessa terra. A gente vai para o seio de Abraão, é o que a Bíblia diz nessa passagem. Mas quando Jesus é crucificado, o ladrão que estava com Jesus na cruz foi quem chegou com Jesus no paraíso. Então, quando a gente morre, a gente vai para o seio de Abraão, a gente vai para o paraíso.
Por outro modo, lá no Apocalipse, a Bíblia vai falar do inferno como um lago de fogo, de enxofre, que é um lugar de sofrimento eterno para aqueles que não alcançaram a vida eterna com Deus. Então são dois lugares diferentes que, se você considerar ali a origem da palavra, você vê que são duas coisas totalmente diferentes. Mas o que eu quero te trazer com isso tudo? Que independente se a gente, depois da morte natural aqui, vai para o seio de Abraão, se a gente vai para o paraíso, se a gente vai para o inferno, ou se a gente vai para o lago de fogo, o que determina para onde a gente vai é a nossa atitude aqui na Terra. Esse curto período de tempo que a gente chama de vida e que muitas vezes consideramos que é o todo, como se fosse o todo, é uma simples prova, é um simples trecho em que a gente está sendo provado e as nossas atitudes aqui vão definir para onde a gente vai. E uma didática interessante que Jesus usou, quando ele queria explicar algo, trazer algo novo para os seus discípulos, era primeiro explicar o que é o errado, para depois entender o que é o certo. Essa é uma didática que às vezes nos ajuda a compreender de uma forma melhor. Então, um exemplo, lá em Mateus 5, Jesus está falando: quando orardes, não sedes hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas nós, que vamos fazer o certo, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta, e ora teu Pai que está em secreto. Então, vamos entender o que é o errado para depois a gente entender o que é o certo, correto? Se isso foi uma didática que Jesus usou, creio eu e com certeza que é algo proveitoso para nós hoje em dia. Então vamos lá. O que o homem rico fez de errado para poder ter o destino que teve? O homem rico tinha, a Bíblia vai relatar que ele se vestia de forma excelente, enquanto na sua porta tinha um mendigo. A Bíblia vai dizer que o mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E o homem rico em nenhum momento amparou esse mendigo. Sabe o que significa isso? Que as atitudes do homem rico não foram boas. E por isso, de alguma forma, ele estragou o seu futuro, ele estragou a sua vida eterna. Porque não fez um bom uso daquilo que Deus colocou em suas mãos. Outra passagem interessante é a passagem do homem rico, e não esse, mas sim o outro, a parábola que Jesus conta a respeito do homem rico que tinha muitas posses e que também cumpria todos os mandamentos que Moisés tinha dado. Mas quando Jesus falou com ele: vende tudo que tem, dê aos pobres e segue-me, e assim você terá a vida eterna, o homem rico se entristeceu, porque ele tinha muitos bens, e aquilo tomou conta do coração daquele homem, daquele jovem, e não foi capaz de abrir mão daquilo para alcançar a vida eterna. Ou seja, aquilo que a gente tem pode muitas vezes parecer até uma bênção. Deus me abençoou, eu tenho posse, eu tenho riqueza, mas se a gente não fizer um bom uso, ela pode comprometer a sua vida eterna. Não é à toa que a Bíblia vai dizer para a gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesses dois exemplos, o que levou as pessoas à perdição foi o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, porque os dois eram bem-sucedidos, mas não foram capazes de atender às circunstâncias que estavam ali à sua volta para poder alcançar a vida eterna. Agora, por outro lado, vamos ver dois exemplos de pessoas que fizeram o correto, de pessoas que andaram como Deus desejou e conseguiram herdar essa vida eterna. O primeiro deles é Jó. E como Jó foi provado? A gente vai ver lá em Jó 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o tanto de elogio que o próprio Deus faz a Jó. E a história você conhece ou você pode ler no livro de Jó. A gente vai ver que Deus permite que diversas coisas aconteçam na vida de Jó.
Jó perde filho, Jó perde dinheiro, Jó perde até a sua saúde. Mas não se esqueceu de quem Deus era. Se manteve fiel a Deus até passar por tudo isso. E depois, Deus abençoou a vida de Jó, com filhos, com terras, com riquezas, com uma família incrível. Então, um homem que agradou a Deus com aquilo que tinha e com aquilo que podia, obteve o sucesso ainda em terra, e que dirá o que ele ganhou depois que morreu. E outro exemplo que me deixa muito empolgado e impactado é a vida de Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia relata: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, a Bíblia vai dizer: "Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus." Então esse caso de Enoque é genial, é incrível, porque foi um ponto fora da curva, literalmente. Enoque se portou nessa vida de uma maneira tão excelente com Deus, que eu penso que Deus não aguentou nem esperar a morte natural. Deus pegou aquele cara logo e falou: "Vem morar comigo porque você é incrível, você me agradou. Você é uma pessoa em que eu me agrado." E eu? E você? O que Deus pensa a nosso respeito? O quão bom seria a gente passar por uma experiência como essa? Agradamos tanto a Deus que Ele nos levou logo de uma vez daqui sem esperar a morte natural? Sabe, o sábio Salomão disse o seguinte em Eclesiastes 2:26: "Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus." Então veja a diferença do homem que agrada para o homem que não agrada, para o pecador. Já nessa terra, o homem que agrada a Deus vai receber bênçãos. E o homem que é pecador, que não agrada a Deus, vai trabalhar para aquele que agrada a Deus. E quando eu digo vai trabalhar para aquele que agrada a Deus, não é trabalhar, eu sou seu funcionário, mas tudo aquilo que o homem pecador juntar na terra, de alguma forma vai servir para abençoar a vida daquele homem que Deus se agrada. E para finalizar, para concluir, uma das últimas palavras desse sábio Salomão em seu livro foi a seguinte: lembra-te do teu Criador lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Isso em Eclesiastes 12:1. No versículo 6 ele vai dizer: antes que o gafanhoto torne-se um peso e perecer o seu apetite. Sabe o que ele está falando? Enquanto você estamos aqui nessa terra, vivos, conscientes, lembra-te do teu Criador. Porque o que você faz aqui determina aonde você vai estar no futuro. Antes que o gafanhoto torne-se um peso. O que é um gafanhoto? Um gafanhoto como uma tampinha de caneta. Que peso isso tem pra gente, que hoje a gente consegue levantar. Mas quando isso se tornar um peso, quando a sua vida estiver prestes a acabar aqui nessa terra, antes que isso aconteça, lembra-se do teu Criador. E sem atentar para como as coisas vão acontecer depois da morte, se você vai para o seio de Abraão, se você vai direto para o céu, ou se você vai para o inferno, ou se você vai para o lago de fogo, saiba que o que determina para onde você vai, independente de onde seja, é a sua conduta aqui na terra. Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria, para que você trilhe a sua vida terrena de forma agradável a Deus. Fique na paz.